Todo mundo está vendo que Cuiabá está cheia de buracos. Todo mundo está vendo que o centro de Cuiabá está totalmente abandonado. Todo mundo vê que a nossa cidade continua de costas para o rio Cuiabá. Ficar falando dos problemas de Cuiabá é chover no molhado. Mas nós queremos falar sobre soluções para Cuiabá. E hoje, no Cuiabá Pode Mais, estou recebendo aqui Felipe Velaton. Felipe Velaton, que é empresário, formado em Direito, atual secretário de Turismo do Estado, foi vereador, inclusive comigo, foi candidato a vice-prefeito, conhece muito sobre nossa cidade. E hoje nós vamos tratar sobre três eixos importantíssimos para uma cidade como Cuiabá, cheia de problemas que precisa de soluções. Primeiro, mobilidade urbana, vamos falar sobre cidades inteligentes. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre turismo com o secretário de Turismo que está conosco, né? Felipe Velaton, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, irmão? Obrigado pelo convite, porque Cuiabá pode mais, com ideias, com soluções. Você sempre foi um cara propositivo no município de Cuiabá, agora na Assembleia Legislativa em todo o estado de Mato Grosso. E eu já trouxe um presente para você aqui, ó, Yangel, cidade para pessoas. A gente tem que falar de escala, porque só tem cidade boa se pensar nas pessoas. É isso aí, e a gente definiu que o nosso estúdio para o Cuiabá Pode Mais seria Cuiabá. Exatamente. Nós estamos aqui na rua, dentro do carro, conversando sobre a nossa cidade. A gente sabe que problemas Cuiabá tem muitos. A gente conhece os problemas de Cuiabá, as pessoas vivem os problemas de Cuiabá. E agora nós estamos próximos a uma eleição e eu acredito que as pessoas querem encontrar quais são as soluções para a nossa cidade. A mobilidade urbana é um dos grandes problemas de Cuiabá. E quando eu falo de mobilidade, estou falando só de transporte público, mas também de malha viária das nossas ruas. Como você vê a mobilidade urbana, o transporte coletivo, obviamente, da nossa cidade, você que viveu como vereador aqui em Cuiabá, e o que você pensa, quais são as ideias, você que já estudou bastante, você pensa a cidade para as pessoas, como você pensa que seria um modelo ideal para que a nossa cidade pudesse ter um conforto melhor, uma mobilidade melhor, que as pessoas não perdessem tanto tempo no nosso trânsito. Cara, você falou uma frase clara, tempo. Porque hoje o aplicativo da Uber ele é tão fundamental na vida do cidadão? Porque ele tem tempo de chegada, tempo de espera, ele consegue falar para você que horas você chega. Você pega um transporte coletivo hoje, você não tem essa segurança do horário de chegada. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala em transporte, seja ele individual, seja ele coletivo. E quando a gente fala de mobilidade, estamos passando aqui na Avenida do CPA, que deveria ser a avenida do VLT, a gente não tem um VLT, não tem um transporte coletivo de qualidade. Você vê que a faixa única do ônibus aqui não passa só ônibus, né? Diferente de outras cidades que tem faixa exclusiva de ônibus, que é no meio, no canteiro central, essa aqui está no canteiro, na lateral direita, que é na rua que geralmente as pessoas estão virando. Ou seja, isso tudo é uma falta de planejamento. E vale ressaltar, Diegão, Cuiabá até hoje, tinha que apresentar em 2017 quando nós éramos vereadores, não apresentou plano de mobilidade. Então, entenda, a gente não tem uma visão para a cidade dos veículos. O que é o plano de mobilidade? O plano de mobilidade é um plano nacional, inclusive para captar recurso federal, que todas as capitais, né, acima, não só capitais, as cidades acima de 500 mil habitantes deveriam apresentar para o quê? Para criar esse plano de funcionamento da cidade na questão da mobilidade. Então, pensando não só as ciclovias, mas também as rodovias, como é o passeio público, calçadas. E Cuiabá você vê, a gente não houve evolução nas ciclovias de Cuiabá, não tivemos evolução no transporte coletivo, e aí eu falo o papel fundamental do Estado. O Estado hoje, com o projeto que estava nessa discussão, o BRT, o VLT, e me perguntaram qual é o melhor, eu falei, qual entregar? E o governo do Estado quer entregar, tem dinheiro em caixa para entregar o BRT. Então a gente precisa das entregas. O pior serviço é aquele que não acontece. O plano de mobilidade, então, seria, vou dizer assim, seria uma espécie de um esboço de como aplicar a mobilidade da melhor forma no presente e no futuro. E nos próximos 10 anos. Isso, para que a cidade cresça de forma organizada. Coisa que Cuiabá não tem. Quem vive em Cuiabá sabe desse grande problema e a falta que faz esse plano de mobilidade urbana na cidade. Você já respondeu o que eu ia te perguntar sobre VLT e BRT. Que criou-se uma grande polêmica, politizou isso daí. Sim. Infelizmente, o Mato Grosso já perdeu mais de 1 bi nessa tentativa do VLT, que não aconteceu. E eu também ouvi nas audiências públicas que eu participei muito falando da viabilidade econômica do VLT, dizendo que ele não seria o viável e sim o BRT.
Mas aí eu concordo contigo em dizer que o ideal é o que vai ser entregue. E quando a gente pensa em mobilidade também, Velaton, você, por muito tempo eu vi você andando de bike em Cuiabá. Exato. E eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é a ausência de uma cidade para quem quer andar de bicicleta. Diego, você acha que cabe em Cuiabá isso, Velaton? Olha, vão me falar que não cabe por causa do calor, vão falar para mim que não cabe por causa da geografia da cidade, muitas subidas. Mas tem uma frase aqui do livro que eu gosto muito: as cidades nos moldam. Não é a gente que molda a cidade molda a gente. Então, se a gente tem calçadas com passeio público, com árvore, com sombra, eu vou caminhar mais. Pergunto para você, você trabalha num prédio comercial aqui no CPA e vai almoçar, por exemplo, no Japidinho. Você vai andando, muitas vezes, o passeio te ajuda com sombreamento, com calçadas regulares, com piso tátil para deficientes visuais? Não. Então, você não é convidado a caminhar. Da mesma forma que você não é convidado a andar de bicicleta. É realmente perigoso hoje. É aquela máxima, né? Eu não preciso ter ciclista para ter ciclofaixas ou ciclovias. Eu preciso ter ciclovias para ter ciclistas. Você matou a pau. Isso, Tem então. uma frase muito famosa: faça ciclovias que os ciclistas virão. Aparece. Vou dar um exemplo. São Paulo. São Paulo, hoje, o maior número de aumento de ciclistas foram mulheres, cara. Segurança. E aquela coisa, substitui um vaso por um chuveiro, a pessoa toma banho no trabalho. E ela, uma cidade quente, é o que eu falo, você não consegue pedalar na chuva e no frio, muitas vezes. Mas no calor é possível como? Você vai sentir calor, você vai suar, você toma um banho depois. Você vai optar por sair mais cedo de casa ou pedalar à noite, que você não tem incidência do sol. Então tudo é adaptabilidade, ou seja, adaptar, Diego. E assim eu vejo que Cuiabá, para a gente pensar mobilidade, a gente tem que pensar 3 pontos que nunca foram pensados além do plano de mobilidade, que é o transporte coletivo, pensando exatamente com essa ajuda do governo do estado, que é algo macro, e 2, os passeios, cara. Calçada e ciclovia. Tão importante quanto as ciclovias são as calçadas. Eu costumo dizer que até a questão da acessibilidade, né? Deficiente não é pessoa que é tida como pessoa com deficiência, que possui uma limitação motora. Sim. Deficiente é a cidade que não está preparada para que essa pessoa tenha acessibilidade. Porque se a cidade ela não for deficiente, ela não for falha, se ela tiver as condições para que a pessoa com deficiência possa se mover, automaticamente quem tem uma limitação física de locomoção, ela supre isso, porque a cidade lhe proporciona essa oportunidade de se locomover. Bom, Felipe, nós estamos no centro de Cuiabá, nós estamos na Avenida do CPA e lá a gente percebe que quando a gente fala de mobilidade, não pensando só em carros, não pensando só em motos, não pensando só em ônibus, em bike, nós temos que pensar também quem anda a pé. E mesmo aqui no centro, a gente vê que nossas calçadas elas estão quase todas danificadas e não há uma padronização. E nos bairros é pior ainda. Nos bairros, Malemar está tendo asfalto nas ruas e piorou para quem anda nas calçadas. Será que Cuiabá tem capacidade financeira e, se necessário, inclusive provocando a iniciativa privada, chamando os proprietários de imóveis para padronizar isso? Eu vejo isso acontecer em outras cidades. Por que isso não acontece em Cuiabá? Primeiro, falar que Cuiabá tem o plano de calçadas, esse planejamento, contudo ele nunca foi cumprido. E aí é um joga lá, né? Um toma lá, dá cá. A responsabilidade da calçada é do privado, a responsabilidade é do público e no final das contas, quem paga esse preço é o cidadão. Quando a gente fala de calçado no centro, eu até entendo. Olha lá, as pessoas atravessando ali, exatamente, idosos. E aqui, ó, canteiro central. Olha ali, a calçada toda arrebentada ali, ó. Aqui, ó, pilares que você não consegue. Em lugares que não deviam. Olha lá, você impede as pessoas de andarem na calçada. Exatamente isso, carros estacionados nas calçadas. Você teve como vereador. Você Sim. cobrava isso também quando teve como vereador na Câmara? Calçada, eu lembro do arquiteto. Olha aqui, ó, moto Rafael parada. Dias, ele falou: Felipe, olha aqui um programa de calçada. Só quero que cumpra. A gente protocolou o plano e para que ele fosse cumprido. Só que Cuiabá não tinha um planejamento, você sabe muito bem, a gente discutindo os conceitos de cidade e acabou que a gente ultrapassou essa discussão para combater corrupção. Eu acredito que as pessoas precisam entender, quem vai ter a oportunidade de dar o seu voto em outubro, as pessoas precisam entender que o prefeito ele é como se fosse um síndico de um grande condomínio. E um condomínio que não tem um síndico forte, um síndico que faça cumprir as regras do condomínio,
infelizmente o condomínio vai se acabando, vai ficando abandonado, o parquinho quebra, não conserta, a grama cresce, ele não corta, a calçada dá problema, onde as pessoas passam, ele não arruma, o portão quebra, ele não arruma, automaticamente aquele condomínio vai virar uma verdadeira bagunça. E a cidade eu acho que é a mesma coisa. Cuiabá, há 7 anos, não tem um prefeito pulso firme. Um prefeito que faça cumprir as leis, obrigue a iniciativa privada, por exemplo, uma calçada como essa daqui, ó. Filma lá, por favor, por gentileza, filma lá, ó. Olha ali, ó, como é que vai passar uma pessoa com deficiência aqui? Olha a altura disso, precisa ser adaptado. Existe um código de postura dentro do município, um afastamento mínimo da via. Então nós não temos um prefeito, infelizmente, nesses últimos 7 anos, aí 8 anos, quase 8 anos, que fizesse cumprir a lei. O prefeito não tem que ser bonzinho, ele tem que ser bom. O que é ser um prefeito bom? É que olha a cidade para todos. Perfeito, Ele não precisa ser um prefeito que quer agradar todo mundo, que abraça todo mundo. Não, nós precisamos de um prefeito que faça cumprir as regras, porque quando tem um gestor, quando há um condomínio com um bom síndico, esse condomínio se torna referência, um ambiente agradável para se viver, as pessoas respeitam as regras, o meu direito vai até onde começa o seu e a recíproca é verdadeira. E o que acontece em Cuiabá, a consequência disso tudo é esse problema. Então, tem solução para a mobilidade de Cuiabá. O que precisa de atitude, planejamento e execução. Isso também entra na questão do transporte coletivo, né, Felipe? Total. A gente está aqui dentro de um carro, um transporte individual, tem 4 pessoas. Transporte coletivo carrega uma escala muito maior. Só que para isso a gente precisa de um tempo de chegada e tempo de permanência. Então, é isso que Curitiba conseguiu entregar quando fez a revolução do transporte coletivo na década de 80. Porque você tinha, olha, vai chegar em 15 minutos. Você vai chegar em 10 minutos ao seu destino final. Automaticamente quem tem carro até poderia falar assim, vou deixar meu carro em casa. Vou me planejar, exato. Vou andar de ônibus, é mais barato, não preciso ficar dirigindo, não tem que pagar seguro, IPVA, não preciso pagar estacionamento. Cidade rica é aquela que o rico usa o transporte coletivo, não usa seu carro, né? Se for analisar o custo de um carro hoje, IPVA, seguro, combustível, olha o quanto que a cidade não planejada leva do nosso bolso. Né? Para a gente ter uma cidade que realmente agregue valor para a gente, é aquela que a gente usa. Eu comecei aqui até fazendo uma pergunta antes da nossa entrevista. Quanto tempo a gente usa a cidade? Quanto tempo você usa a cidade de parque, de espaços públicos e tirando ou contabilizando a hora que você usa para tráfego? Quantas horas de tráfego você usa na cidade? 1h30, 2, 30 minutos para ir, 40 minutos para voltar, almoçar, no total 2 horas? É muito pouco. E é tempo de vida que não volta mais. Tempo de vida. E a cidade que entrega tem que entregar aqui, ó, como fala, cidade viva. Agora nós vamos abastecer, já voltamos. Cidade densa, cidade viva, tráfego lento significa cidade viva. Ou seja, cara, a gente tem que diminuir o tráfego. Via rápida, tipo Brasília, é o exemplo de uma cidade que não conversa com as pessoas. Porque você entra na highway, você entra na via de alta velocidade, você não conversa. Agora, quando você tem avenidas, porque eles falam que quando você muda, como vamos falar, a Rua da Família Mancini, que você coloca os pisos, porque o carro entra devagar? Porque ele diminui, ele vê que tem pessoa, a calçada está no mesmo nível da arborização. Arborização, e você usa a cidade, cara. Esse livro é a tua Bíblia, cara. Você vai deixar ele, você vai deixar ele no teu gabinete e você vai, cara, ótimo. É assim, ó, autoexpressão, jogos, exercício físico. Show. E assim, você tem o tema, cara, eu quero ler sobre mais energia e criatividade, eu quero ler Boa Forma por muitos anos, eu quero ler Vida em Ambientes Fechados, Procura-se Vida ao Ar Livre e Exercício. Você só vai ler isso, porque ele é fácil para você ler. Entendeu? Ó, legal. Contando que os gatos estejam contentes. Quando a pequena escala precisa cair de paraquedas após o fato. Ó, tem que ter banco, cara. Cidade tem que ter banco. Tem que ter lugar pra sentar. Senão eu não sento, cara. É verdade. Por que a gente tá indo em shopping, cara? Porque tem aquele brinquedinho lá, cara, que você leva teus filhos. É verdade. A gente não tem um lugar pra levar. Cara, a gente não conseguiu tirar um parquinho aqui na cidade de Cuiabá. Olha a Jardim das Américas, a praça. Um parquinho um pouquinho melhor. Olha a periferia, não ganhou nada. Diego, você quer impactar com as suas emendas, com o teu mandato, cara, lazer. Tudo bem? Tudo bem. Completa pra gente, por gentileza. Irmão, lazer, cara. Lazer em escala, é o que o Piveta fala. Vou tentar conversar com ele, perguntar como que ele vem trabalhar. Senhor, deixa eu perguntar. Nós estamos gravando uma entrevista aqui. Beleza. Do Jóia. Como é o nome do senhor? Gonçalo, Gonçalo, deixa eu perguntar um negócio. Como que você vem? O senhor mora em qual bairro? eu sou cuiabano, Em qual bairro que o senhor mora? CPA, Lá no CPA. Como é que o senhor vem trabalhar? de ônibus.
De ônibus. Que hora que o senhor sai da tua casa e que hora que o senhor chega aqui no teu trabalho? Rapaz, tem que pegar ônibus às 5h30 para chegar, para entrar às 7 horas. 7 horas. Então você demora 1h30 do CPA para chegar aqui no centro de Cuiabá. E esse ônibus tem hora de saída, hora de chegada, ou tem dia que você tem que chegar lá e ficar aguardando? Exatamente. Tem dia que tá no horário, tem dia que não tá. Entendi. E é um tempo que o senhor perde para ir, quanto tempo o senhor perde para voltar? Para voltar é pior ainda. Mais de 1h30? Mais de uma hora. Então, por fim, o senhor demora mais de 3 horas por dia para vir trabalhar. O senhor trabalha 8 horas? 12 horas. Então, 15 horas do seu dia fica entre vir para cá, chega em casa para dormir, comer e voltar para trabalhar. E o tempo que o senhor podia investir na sua família, no seu lazer. Essa é a cidade. Isso é ruim, né? Imagina. Péssimo. Essa é a cidade que nós temos, tá? Essa é a realidade da grande maioria das pessoas que moram em Cuiabá, especialmente quem mora em bairros mais distantes, que é a maior parte da população, 70, 80% da nossa população está nos bairros periféricos de Cuiabá. Ônibus que não funciona, mobilidade que não funciona, é mobilidade, é cidade que não é pensada para as pessoas, que não dá qualidade de vida, que toma o seu tempo. Tempo é o maior bem que nós temos. O tempo pode ser investido em família, em educação, em lazer, enfim, em religião, naquilo que a pessoa quiser, mas se ele não tem o tempo, infelizmente, ele não pode aproveitar. Dá uma olhadinha pelo terminal CPA 3. Como que tá o terminal? Parado, ó. Parou, né? Parou. Fecharam debaixo da cobertura, dentro do... Meu Deus, deve falir para só lixo. E as pessoas, como estão ficando lá? Banheiro? Eu nem entro. Nem entra no terminal. O usuário de droga dorme lá. E a prefeitura não faz nada. Não tem nada. Mas o passe diminuiu o preço, não diminuiu? Infelizmente só aumenta, né? Só aumenta. Infelizmente. E a prefeitura nada fazendo. Eu acredito que da mesma forma que fizeram a manutenção no terminal CPA 1, deveria ter feito de imediato em terminal CPA 3. Terminal CPA 3. Porque o terminal CPA 1, tudo bem, já é mais antigo, mas o terminal CPA 3 ele pega a periferia Vem todos os bairros lá. da morada, da grande morada. Deixa eu perguntar para o senhor. Já começou aqui na Avenida do CPA a obra do BRT, Sim. que vai ser uma via única só para ônibus, Sim. e ônibus maiores. O senhor acredita que isso pode ser uma solução para o senhor que está veio do CPA 3 até o centro? Depende como que vai ser a ligação dos ônibus de bairro. A integração. A né? integração, exatamente. Porque, basicamente, o BRT ele é pensado para ser uma via principal e precisa das vias alimentadoras. Isso, e as vias alimentadoras irão trazer esses passageiros. Como vai ser feita essa conexão? Vai depender disso aí. Se isso funcionar, Entendeu? pode ser a solução. Criando o BRT, o ônibus vai entrar lá no terminal CPA 1, vai ter que... O BRT não tem essa flexibilidade. Ah, não, aí nós precisamos ter vias alimentadoras que teriam que ser com ônibus menores, As artérias. ou até mesmo Essa integração ela vai ter que ser feita na avenida do CPA. Sim. Como vai ser feito? Quem vai ser desalojado, vai ser desapropriado, entendeu? Existem grandes espaços ali, mas qual vai ser a viabilidade para isso? Está pensando só na artéria. Mas talvez resolve a Avenida do CPA, mas cria um problema maior ainda dentro do bairro. Igual está o terminal CPA 3. Foi criado justamente para isso, para desafogar, mas ao mesmo tempo criou o seu problema. Ué, aquele ônibus 319 que pegou fogo em via pública lá. A principal do CPA 3, setor 5, perto do caso. 2 casas foram atingidas. Olha só, entendeu? Então, é um risco, é uma insegurança. E ônibus sempre lotado. Constantemente. Sempre lotado, tanto na vinda quanto na volta. O que seria um terminal assim que você queria dentro? O que tinha nesse tempo de espera? Não chega ao nível, mas um shopping, né? Um shopping, banco, internet. Não, assim, com pontos de acessibilidade de uma lanchonete mais cômoda, né? Banheiro mais cômodo. Limpo, Se tiver oportunidade, climatizado. dá uma pesquisada no terminal CPA 3. O terminal CPA 1 tá, apesar de deficiente, mas está bem melhor que o terminal CPA 3. O CPA 3 está Acabado. infelizmente. Olha o que ele falou. Bom transporte público e bom espaço.
urbano. Ser capaz de caminhar, esperar e viajar confortavelmente são aspectos importantes para a qualidade do transporte coletivo. A qualidade dos percursos a pé e pontos de parada confortáveis também são aspectos importantes. Por isso está cobrando também o Terminal 3. Então, o seu Gonçalo, que vive o transporte coletivo de Cuiabá, ele apresenta a solução, né? Exatamente. A questão dos terminais. Até os que foram feitos no centro de Cuiabá, de nada adianta fazer se não tiver manutenção. Exato. Então, começou bonito, uma inauguração, com um ano, o ar-condicionado já não funcionava, as cadeiras já não estavam mais nos lugares, os painéis que existiam para sinalizar os horários dos ônibus. Primeiro que os horários não funcionavam, né? Segundo que os painéis também não estavam mais lá. Então, o que o seu Gonçalo quer é dignidade, é o mínimo. É ele poder sair da casa dele e falar, bom, eu vou chegar 5 minutos antes, eu vou ter um banquinho para sentar, vou comprar alguma coisa para eu comer, se der vontade de ir no banheiro, o banheiro vai estar limpo e organizado. Essa é uma solução. E não é cara. Cuiabá tem mais de 4 bilhões de orçamento, Felipe. Se gasta-se aí mais de 100 milhões todos os anos com as gratuidades que são pagas, o transporte dos estudantes, as demais gratuidades que existem, eles são pagos pela prefeitura. Então, é um dinheiro público que é investido no transporte coletivo e que deveria ser revertido especialmente para quem vive diariamente usando o transporte coletivo. Até essa palavra usuário, né? Parece que é literalmente uma droga o transporte coletivo, que ele é usuário, ele é cliente, ele está pagando por aquilo ali. O transporte coletivo para o trabalhador, para a trabalhadora e também para o estudante que tem, entre aspas, a gratuidade, ele é pago, porque o poder público paga para as empresas transportarem, não existe almoço grátis. Então, o mínimo que o seu Gonçalo pede, ele deu uma aula agora de mobilidade, de quem vive o transporte coletivo, para nós, falando, o que nós precisamos é de conforto, horário e um mínimo de dignidade no atendimento dentro do transporte coletivo de Cuiabá. Bom, Felipe, falando de mobilidade urbana, você, durante o período que nós tivemos dentro da Câmara, você sempre falou e pregou muito a questão de cidades inteligentes. Eu, quando penso em cidades inteligentes, e aí, desculpa meu pequeno conhecimento, eu penso lá em drones transportando as pessoas, eu penso em internet para todo mundo, eu penso em carro elétrico, ônibus elétrico. Tem até aquele desenho quando a gente era criança, famílias, não lembro. Jetsons. Jackson, como é que era o nome? Jetsons, né? O teu inglês é melhor que o meu. Mas vem cá, o que é cidade inteligente, cara? Eu confesso para você assim que é um assunto que eu não domino tão bem. O que é cidade inteligente? Quando você era vereador, você era um cara que sempre trazia pauta de inovação, tecnologia, e você sempre incentivou muito isso. Só que a maior inteligência, além da inovação, da tecnologia, a maior inteligência que a gente pode empregar numa cidade está aqui, ó. Que é nas pessoas, é na arquitetura, é no planejamento, é a cidade pensada na escala das pessoas. Quando você pensa em espaço público para todo mundo usar, para a família, você vai usar mais a cidade. Quando você pensa para as crianças, você vai pensar bancos menores, parquinhos menores, você vai pensar nas pessoas. Quando você pensa nos idosos, você vai pensar nas calçadas. Então, Diego, inteligência da cidade, eu tive uma professora, o nome dela, ela é do Instituto Jaime Lerner. Ela fala, eu vou entrar aqui no Araés, vamos lá, olhando algumas coisas, me fala o que é uma cidade inteligente. A Valéria, que trabalhou 40 anos com o Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, governador do Paraná, ela fala, Felipe, a acupuntura urbana, pensar a cidade, pensar os espaços públicos. Isso é a maior inteligência que a gente pode entregar na cidade. A gente está aqui no Araés, vamos passar lá no córrego do Araés. Esse é um sonho que a gente já conversou muito sobre os parques lineares. Sim. Só que quem executa é o prefeito. O que é parque linear? Parque linear, vamos falar, não é um parque quadrado, é um parque que é linha, né? Linear, ou seja, ele vai contornando. Como eu penso que deve ser a nossa orla, o nosso rio. Ele tem que ser linear, você tem que acompanhar o margeamento da... Aqui nós já pegamos uma buracada. Ave Maria, aqui... Hein, Felipe, mas, por exemplo, existem vários bairros de Cuiabá que tem córregos, né? Você pegar no Aquino, tem... Você pegar lá no Altos da Serra, tem, aqui no Araés, tem, enfim, todos que estão nos acompanhando agora. Petrópolis tem. O parque linear, então, é o quê? É pegar onde passa, pode ser na beira de um córrego, ou não necessariamente no córrego, seria arborizar e fazer aquele local. Calçada, pista de caminhada, ciclovia, bancos para a galera sentar. Cara, isso é a cidade para as pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Você conhece a cidade, ó. Você viu? Você veio direto aqui no nosso... Aqui. Então seria fazer desse espaço aqui um espaço a ser ocupado e não enchê-lo de concreto. Cara, olha aqui, ó. Você não tem calçada, você tem lixo. Não tem banco. Não tem banco.
As árvores já existem, a gente pode contornar ela com ciclovias, com pista de caminhada. Imagine a galera caminhando aqui, correndo aqui, cara. Aqui dá de entrar, ó. Vamos entrar aqui, ó. Olha isso aqui, cara. A limpeza do córrego. Se a gente parar para analisar, a história de Cuiabá e do desenvolvimento urbano de Cuiabá, ele acabou, na verdade, fechando muito. Nós temos o córrego da Prainha também. Pô, a Prainha. Para quem sabe, a Avenida da Prainha, ali dentro por baixo da avenida, ali passa um córrego. Inclusive os bandeirantes, né? Bateram o olho, reluzia tanta luz, porque tinha tanto ouro. Olha aí. Que eram Então, nossos a ideia córregos. o quê? Fazer desse espaço aqui. Cara, olha isso aqui, ó. Essa é uma solução. Olha a incrível, lateral, parque aqui, ó, avenidas, cara. Aí eu te pergunto, custa caro fazer isso? Cara, custa vontade de fazer. Cuiabá já tem orçamento para isso, né? Você está na Assembleia Legislativa, sabe que a Assembleia pode ajudar com orçamento, pode, junto com o governo do estado, apoiar iniciativas como essa, mas tem que ter vontade de fazer. Diegão, olha aqui, ó. E a gente teve uma expansão muito grande na rede de esgoto do município. Então, fazer o trabalho, inclusive obrigando a Águas Cuiabá a ligar essas redes de esgoto que foram feitas às casas. Porque muitas pessoas não têm condições financeiras de fazer isso. Tá? A Águas Cuiabá está recebendo porque aumentou a conta de água, automaticamente passou a rede na porta da casa das pessoas, as pessoas começam a pagar 90% a mais da taxa de água, eles pagam taxa de esgoto. Só que muitas pessoas não estão ligando porque não tem condições. Passa a rede de esgoto na porta de casa, mas ele precisa fazer uma conexão. Essa conexão custa. E muitas famílias já têm esse orçamento comprometido e continuam jogando o esgoto produzido em sua residência ou numa fossa que ele tem ali dentro da sua casa, ou então acaba jogando nos nossos córregos, tornando esses ambientes que poderiam... olha aqui o lixo, ó. Olha só, aqui poderia ser um lindo parque linear, né? Cara, e tem vários córregos, como você falou, Cuiabá. Imagine parques que a galera termina o dia e vai caminhar com a família, vai brincar no parquinho. Tomar um tereré. Vai tomar um tereré, vai sentar num banco, vai reunir os amigos. Cara, a cidade tem que ter convivência. Só tem cidade se tiver gente, só tem casa cheia se tiver gente, cara. Então, e o que acontece? Não há esse espaço, as pessoas se trancam dentro de casa. Computador, vai ficar no computador, na Netflix, e aí vai ficar exatamente. Não vão viver a cidade. Não vão viver a cidade. Exatamente. Vamos mais para frente, vamos falar um pouquinho da orla. Então, uma das coisas que eu sempre digo é que Cuiabá virou as costas para o nosso principal e maior patrimônio natural, que é o rio Cuiabá. Então, nós vamos seguir agora aqui, pegar a Avenida da Prainha e descer lá para o nosso querido rio Cuiabá. Vamos lá, cidades inteligentes são cidades para pessoas. Eu vou te fazer um questionamento. Alguma vez você já foi no Morro da Luz? Já várias. Fazer o quê? Sinceramente, para ver a questão do caos da saúde pública dos usuários de drogas. E lá tá em cima, tá a torre vamos falar, o pessoal fala da SEMAT ali, né? A base da SEMAT e a mesquita. Eu tinha um amigo que tinha uma casa aqui no bairro Bandeirantes, então eu via muito aqui no topo. E é um dos bairros clássicos, tem casas lindíssimas aqui no bairro Bandeirantes, e que estão sendo abandonadas pela insegurança pública. E cara, isso aqui é um pulmão, porque o Morro da Luz não começa e não termina aqui. Olha o tanto de árvore. Outro exemplo poderia ser um parque. Ele é o grande morro da cidade. Essa parte é a parte mais alta aqui do centro, por quê? Porque vai até a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que é o Colégio São Gonçalo, que também fica no morro. Então é o grande patrimônio, seria o grande parque central. Parque central, cara. Você já pensou se trabalhar aqui no centro, final do dia você correr no Morro da Luz, tomar depois um açaí, área concessionada? Mas precisa ter vontade de fazer, cara. É isso. E tá aí, tá pronto. Tá aí. Precisa do quê? De cuidado. Primeiro com as pessoas que estão ali e vivem essa situação da dependência química, e depois cuidar, fazer pequenos investimentos que possam tornar esse lugar habitável com segurança. E só tem uma coisa para fazer sobre habitação. O poder público tem que habitar. Ele tem que existir naquele lugar. Cuiabá, eu escutei isso de um amigo que é paisagista e arquiteto e também engenheiro florestal. Cuiabá está precisando de cura, cara. De cura. Ser curada. Ser cuidada. Você foi meu irmão de câmara, sabe? Cuiabá, ela foi maltratada, endividada, machucada. E a gente anda aqui é vontade de chorar muitas vezes. Fiz a maior propaganda dessa estação quando ela foi lançada, Bispo Dom José. As pessoas estão igual lata de sardinha lá, dá uma olhada. Isso é fato. Não funciona, cara.
É para inglês ver, é pura propaganda. O terminal não funciona. Aquele terminal ali custou 1 milhão, cara. Entendeu? Então, assim, cara, esse terminal aqui sucateado. Então, são projetos bonitos no papel, mas que ninguém usa. Eu posso falar, Diego, porque eu sou da época aqui da Bispo Dom José, da Estação Bispo, porque graças a Deus eu morei perto da Unic. Perto da Unic tinha 315, 410, 409, eu tinha muita linha de ônibus. 409, que toda, vezes. exatamente, praeiro. Então ele caía aqui. Então, ver a cidade que não tá olhando as pessoas, cara, se a gente parar de olhar as pessoas, cara, a gente para de sentir a dor. A cidade não cumpre seu papel. Não cumpre o papel, irmão. Então você como vereador viveu isso, sabe, cara, que é um sentimento de muitas vezes de letargia. O público não consegue olhar a dor das pessoas. Por quê? Porque não vive aquilo. Imagina, a outra gestão queria fazer restaurante giratório. Não conseguiu revitalizar as obras dos parque. 300 anos de Cuiabá. Nenhuma saiu do papel, né? E ainda teve denúncias, né? Aqui ainda tá vazio. Mas Eu, no horário na de época pico. que mexeram aqui, eu falava que devia ser uma estação. Dava jeito de pegar esse casarão, Concordo. aqui, adaptar ele. Concordo. Com o shopping e na tudo minha mais. opinião. Fechar, incluir a praça virar um grande terminal. São novas ideias, cara. Se não tiver inovação, você repete isso que você falou ali. É exatamente isso, cara. Tem que ter coragem para fazer um todo. Felipe, quando a gente fala desses problemas, eu volto à pauta do síndico. Quando o síndico perde a moral perante os outros condôminos, infelizmente a coisa desanda. E o que aconteceu com Cuiabá foi isso. Um prefeito sem moral, um prefeito que foi acusado por diversos esquemas de corrupção, um prefeito que não tinha mais o pulso para poder gerir a cidade, e a cidade foi ficando abandonada. E um problema aqui gera outro ali, e o abandono, e tem aquela teoria da janela quebrada, que quando algo está errado, algo está ruim, algo está quebrado, automaticamente a depredação aumenta. É como a nossa casa, né? Se você, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dá uma mãozinha de tinta na sua casa, você limpa a parede. Igual o carro, se não arrumar a batida, vai vir outra que não arruma mais. Que um dia está caindo para-choque no meio da rua. Exato. Então o que aconteceu com Cuiabá é isso, é falta de pulso, falta de coragem. Um prefeito que não tinha a autoridade dele se perdeu por conta dos escândalos que ele acabou se envolvendo. E aí ele ficou refém de uma Câmara, refém de partidos políticos, refém de uma decisão judicial, mais preocupado em se manter no cargo do que necessariamente de cuidar da cidade. E Diegão, por isso que é tão importante o que você está fazendo aqui. Solução, cara. A gente já combateu essa dor, combateu esse processo de falta de gestão, não só de corrupção, mas de má gestão. Agora, o desafio é entregar a solução, cara. E é por isso que esse manifesto é tão importante. Cuiabá pode mais. Né? Cuiabá pode mais. Cuiabá pode mais, não tenho dúvida disso. Nós falamos um pouco aí da questão da criação de parques lineares. No passado, Cuiabá recebeu aí alguns parques importantes, como por exemplo Tianaíro, o Parque das Águas. São espaços que foram muito bem construídos. Só que a gente percebe, Felipe, o prefeito atual até ele se propõe fazer uma outra pracinha, na minha opinião, muito mal feitas. Pré-moldada. Mais pensando em processo eleitoral, mas tudo bem. Só que elas dentro de um ano estavam sucateadas já. Qual solução você pensa para dar manutenção? Só que a gente fala, vamos fazer 10 parques lineares em Cuiabá. Dali 1 ano nós temos 10 problemas porque estarão sucateados. Qual o projeto de lei que você acabou de passar na Assembleia Legislativa? É o Name Rights. Name Rights, que é dar o nome para poder ter um incentivo dessa empresa, correto? Certo. Então, cara, não é só construir. Você tem que manter. E manter bem. Cuidado com manutenção. Um exemplo, a gente acabou de passar no Morro da Luz. Pode ser uma empresa, concessionada por uma empresa, para que o quê? Possa fazer exploração econômica, mas para uso para a sociedade, sem custo nenhum. Esse é o caminho para a gente realmente ter parques com manutenção e, logicamente, com atração de pessoas. Ô Felipe, lá em São Paulo, algumas avenidas, eu percebo quando eu vou a São Paulo, algumas avenidas elas são muito bem cuidadas, a jardinagem perfeita, né? Eu acredito que isso poderia ser aplicado aqui, não só nos parques, mas também nas praças, nas avenidas. E nessas avenidas elas são bem cuidadas e tem algumas plaquinhas. Vou dar alguns exemplos. Vamos de adoção? Lá. Eles têm uma plaquinha bem assim, essa avenida é cuidada pela empresa tal. Vamos dizer que pela Viarte, vamos falar algumas empresas, pela Desmate. Então, são empresas que acabam, por conta do seu compromisso com o social, compromisso
com a cidade, eles acabam adotando esses espaços e têm uma exploração econômica com o nome daquele espaço, com a divulgação da sua marca e com o compromisso social que ele revela para o seu cliente por meio de cuidar daquele espaço. Então, eu acredito, acho que você também acredita, que uma das soluções para espaços públicos de convivência é permitir que a iniciativa privada participe, Entra para dentro. entre para dentro, e aí pode explorar também com lanchonete, pode explorar com eventos, pode explorar aquele espaço com parque, e por aí vai, algumas oportunidades que surjam para que eles mantenham aquele ambiente habitável para quem quer utilizá-lo, mas e não dê mais despesa para o poder público poder focar em novos investimentos e não apenas ficar anualmente fazendo reparos. Essa é uma grande solução. Eu acredito nisso que você falou, tripé, iniciativa privada, iniciativa pública, que é o poder público, e terceiro setor. Esses três juntos, irmão, o bem público, ele realmente vai ser cuidado, vai ser usado e vai ter pertencimento. Se não for dessa forma, esquece. Quando a gente era vereador, a gente passou a lei de adoção de praças. Contudo, o executivo não executou, não fez o processo administrativo. Nós induzimos isso, provocamos, só que o executivo precisa executar aquele projeto de lei, que é o quê? Que é a adoção das praças, que é a possibilidade do privado também ajudar. Um caso famoso em São Paulo é o Parque Ibirapuera, o Ibira. Ibira é um processo hoje concessionado e não cobra R$1 da população. É gratuito, as pessoas podem usar. Tem restaurante. Mas agora tem restaurantes, tem vários restaurantes agora, tem várias exposições, tem cafés lotado. E custa nem R$1. Aliás, diminui despesa para o cidadão. Por quê? Porque agora tem um novo recurso da iniciativa privada sendo aplicado com uso gratuito. Na época foi discutido, houve muita polêmica. Ah, vão cobrar. Hoje não cobram nada, era pura mentira. E hoje, além de ser usado gratuitamente pela população, você tem mais serviço. E aí entra importante ter um gestor que não seja apenas tão somente famoso, que não seja apenas tão somente polêmico, que não somente tenha bons apoios num processo político eleitoral, né? A gente, quando pensa num prefeito, num detentor do mandato do Poder Executivo, nós temos que pensar em um empreendedor. Se empreender não é nada mais do que você pensar diferente. É você romper com o que é velho, que não está dando certo, e inovar. Isso é empreender. Quando a pessoa empreende, automaticamente ela cria novas soluções. E aqui outro exemplo, pode ser um parque linear, né? Esse pode ser um grande parque linear. Soluções para uma cidade que precisa de soluções, que não tragam novas despesas e que façam com que as coisas aconteçam. As coisas precisam acontecer. Quem paga imposto, quem está pagando IPTU todo ano, ele fala assim, eu não quero saber como, eu quero que aconteça, eu quero que meu bairro melhore, eu quero que minha cidade se torne uma cidade melhor, o que infelizmente há muito tempo o cuiabano não vem vendo. Quando nós pensamos no Cuiabá Pode Mais, Felipe, um dos pontos que eu logo disse para a nossa equipe, eu falei bem assim, nós precisamos olhar pelo Rio Cuiabá. E a gente percebe que Cuiabá virou as costas para o Rio Cuiabá, tanto é que o desenvolvimento urbano de Cuiabá hoje é maior em algumas expansões imobiliárias que existem para o lado oposto do que para dentro do Rio Cuiabá. Próximo, inclusive, do Rio Cuiabá, existem várias extensões de terras, áreas privadas, como por exemplo essa aqui na frente, que poderiam agregar aí empreendimentos imobiliários da iniciativa privada, e o poder público poderia ser um instrumento catalisador para que isso acontecesse. Mas a gente vê que até a orla do porto, pouco que foi feito aqui, ela acabou sendo abandonada. Então, o que você pensa? Qual seria a solução para trazer Cuiabá, para olhar para o nosso rio, viver o nosso rio, sentir orgulho desse rio que deu nome à nossa cidade, fez com que nossa cidade, inclusive, existisse. O nosso maior patrimônio está aqui e, infelizmente, nós estamos de costas para ele. Pouca gente sabe. Diego sempre foi um entusiasta da pauta do Rio Cuiabá, a gente sempre falou disso junto. Diego é mestre em direito ambiental. E não tem cidade sem rio, porque as cidades nascem do abastecimento do rio. Cuiabá nasceu por causa do Rio Cuiabá. Você tem Londres, tem o Tamizá. Você tem Paris, você tem o Sena. Você tem Ottawa, tem o Rio Ottawa. Você tem Berlim, tem o Spree. Você tem Amsterdã, tem o Amistel. Toda cidade grande tem um rio. E qual a diferença dessas cidades que ocuparam? Não está distante da margem. A gente está do lado do rio, mas a gente está longe do rio, né? Você está sentindo que a gente está perto do rio? Não, não parece. O rio está aqui do lado. E aí foi uma grande obra do governador Mauro Mendes, quando era prefeito, que olhou para esse lado. Pensou essa obra. E ela tinha que ter outras fases. E essas fases não continuaram. Um exemplo é o mato. Ó.
coisas simples. Hoje você não tem a manutenção básica de lixeiras, de limpeza. É triste ver. Manutenção na Olha o tamanho do capim aqui, não tem limpeza. Então, realmente é uma área que está abandonada pelo público. E aí, logicamente, o público abandona, as pessoas abandonam. A iniciativa privada que concessionou aqui está lutando para sobreviver. Você fala, Felipe, qual é a solução? A solução é a gente ter uma outra etapa do projeto da Orla, que já estava previsto. Que é o quê? A gente precisa usar o rio. Descer barco, rampa, descer jet ski, descer caiaque, descer exatamente as pessoas para que elas usem a margem do rio. Se a gente não usar a orla, já que a gente está falando de parque linear, pode ser tanto aqui quanto lá. Ele é um linear suspenso, só que a gente precisa também ter acesso ao rio, que é o que acontece. Aqui não tem nem o visual, né? A gente não consegue nem ver o rio direito. Eu vou parar ali na frente e eu vou questionar depois para você que está acompanhando o Cuiabá Pode Mais. Eu vou questionar você se você já viu a cena que nós vamos ter oportunidade de ver agora. Eu vou parar o carro aqui, acelera aí para mim um pouquinho a cena, para nós podermos chegar lá no Rio Cuiabá. Pera aí, ó. Agora eu vou questionar quem está acompanhando o Cuiabá Pode Mais. Vem cá. Vem cá. Você já viu o nosso rio dessa forma? De perto, olha que bonito que ele é. Já teve a oportunidade de andar de barco no Rio Cuiabá? Já teve a oportunidade de comer um peixe na beira do rio, trazer seu filho e sua filha para conhecer o Rio Cuiabá? Daqui Cuiabá nasceu daqui, ó. Nossa cidade existe por causa disso. E, infelizmente, agora volta para lá, ó. A cidade tá para lá, a cidade virou costas pro Rio Cuiabá. Agora a solução que precisa ser construída, Felipe, é nós olharmos para o nosso rio. E entra muito aí a pauta que você hoje dirige lá no governo do estado, o turismo. Como que o turismo e aí também o comércio pode voltar e olhar para o Rio Cuiabá? Porque hoje Cuiabá não existe uma política pública de turismo, né? Você falou uma frase muito clara, como o comércio pode. Hoje a Desenvolve MT tem linha subsidiada, menos de 1%, para quem quer acessar a linha do turismo. E aí, quem está assistindo a gente, eu já convido. Tem crédito, a gente precisa de empreendedores, Diego. Quantas pessoas podem descer de barco aqui e fazer um passeio? Pouca gente sabe. Passando a Sérgio Mota ali, irmão, você pode comer peixe em Bom Sucesso através do rio, passando indo para Várzea Grande. Aqui a gente teve uma oportunidade de descer de caiaque lá na Passagem da Conceição e descendo o rio. É só descer o rio, só descer no rio, parando aqui na beira-rio, entendeu? Ali é uma obra que nunca saiu, tá vendo ali o cais do Porto, uma obra com recurso federal que foi prometida até hoje não aconteceu. Então, Diego, a gente precisa de mais rampas na cidade. E rampas públicas que sejam ou privadas ou públicas. Para dar acesso ao rio. Para dar acesso ao rio. Eu, por exemplo, talvez compraria um barco, um caiaque, para o quê? Para descer o rio e remar no final do dia. E eu acho que essa é o grande desafio. Olha as araras. Legal, as araras demais, aqui cara. voando. Você então, vê que a cara, natureza persiste, né? A cara, natureza, ela consegue sobreviver mesmo por meio arrepio, de tanta, cara. tanto abandono, tanta destruição, tanto lixo. Eu repito, o esgoto é uma solução que o Cuiabá tem avançado na... Eu fiz até uma CPI, que foi a CPI da Águas Cuiabá, muito focada na questão das obras. Sim. Porque também do que nós temos de pavimentação asfáltica hoje em Cuiabá destruída é muito por conta do abandono do poder público, mas também por conta dessas obras mal feitas da Águas Cuiabá. Alguma coisa melhorou depois que nós saímos da Câmara, infelizmente, viu que o processo de fiscalização não continuou da forma que deveria, e aí continuaram as obras mal. Mas a rede de esgoto chegou em boa parte dos moradores de Cuiabá, e isso traz um processo de ganho para o Rio Cuiabá. Total. Que o esgoto deixa toneladas e toneladas de esgoto deixam de vir para o nosso rio. Mas de nada adianta se nós não cuidarmos dele agora para que as pessoas usem isso daqui. Esse é um patrimônio que precisa ser usado pelo cuiabano. E olha o que você falou, Felipe, como o empresário só vai investir recurso se ele sentir confiança, que ele não vai perder. Olha as concessões, estão fechadas. Uma das melhores empresas de suco de Cuiabá está fechada. Por quê? Porque hoje não tem atração de público. Não adianta eu revitalizar meia boca e não trazer as pessoas. Você é secretário de Turismo do Estado, tá?
Eu sei que você, quando pensa no turismo do estado, você pensa em apoio para os municípios. Eu sou um turista vindo de São Paulo, eu tenho um evento empresarial daqui 4, 5 dias, mas meu voo acabou sendo marcado para essa data. Eu estou chegando hoje em Cuiabá, eu tenho 2 dias para ficar em Cuiabá e eu posso conhecer a cidade, posso turistar em Cuiabá. Não vamos Sim. falar de Chapada, Nobres, nem Manso, nem do Pantanal. Estou falando de Cuiabá. O que tem em Cuiabá hoje para quem vem fazer turismo e o quanto poderia a cidade ganhar se tivesse, o que ganha ou o que poderia ganhar se nós tivéssemos um ambiente focado no turismo dentro de Cuiabá. Hoje, áreas O que você vai falar? O que eu posso fazer? Eu sou um turista. Sim. Você é o secretário. Diego, você vai fazer isso, isso e isso. O que tem? O que a cidade proporciona de turismo para mim? Hoje, quando você chega a Cuiabá, o básico é procurar a nossa culinária. Cuiabá já é referência em peixe de água doce. Então o cara vai chegar, ele vai numa peixaria. Ou ele vai numa peixaria, inclusive a gente tem uma boa Vamos peixaria. almoçar lá em São Gonçalo do Beira-Rio? Nossa, Você vai pagar um almoço para mim? paga Então, o fechou. almoço para Vai lá, você, continua. fechou. Cara, hoje a gente tem as rotas, que é um trabalho, inclusive, que a gente está revitalizando com o Sebrae, que é voltar às rotas dos peixes, as rotas das peixarias. Porque a gente teve muita peixaria que fechou, Diego. As peixarias centrais fecharam. Elas se fortaleceram nas comunidades. São Gonçalo, Beira-Rio, Bom Sucesso em Várzea Grande, mas as centrais, grande parte fecharam. E isso é um reflexo também da mudança do consumo. E se a gente não preservar a nossa cultura, a nossa história através da culinária, é um dos pontos que vão se perdendo conforme o tempo. Então a gente está fazendo um trabalho junto com o Sebrae para fazer um apoio às peixarias nessas rotas, as rotas do peixe, que foi feito um trabalho lá atrás. Sim. Eu só estou trazendo ele novamente. E aqui, por exemplo, o Museu do Rio Cuiabá, que fica a sede município do turismo, né? A sede municipal da Secretaria de Turismo. Hoje você não tem programação aqui no Museu do Rio. Lá no centro histórico, onde fica a sede do turismo, a gente reabriu, está de portas abertas. Hoje tem loja de artesanato, a Casa Tour, é uma casa aberta, tem visitação. Então a gente precisa abrir os espaços públicos. Nossas igrejas seria também uma oportunidade? Total, aqui uma demanda. Hoje a gente estava demandando hoje na Casa Civil sobre a reforma da Igreja de São Benedito, finalizar o projeto e colocar recursos, porque hoje o nosso patrimônio, hoje Caminhos da Fé, a gente tem igrejas bicentenárias. E que talvez você que está acompanhando jamais conheceu. Exatamente. Nossas igrejas são igrejas lindas que poderiam ser... Igreja de São Benedito, Senhor dos Passos, você tem a Catedral, você tem Nossa Senhora Auxiliadora, ou seja, igrejas de mais de 2 séculos. Então, assim, quantas capitais no Brasil tem mais de 3 séculos, Diego? São pouquíssimas. São as que foram colonizadas na beira do rio, no mar, né? Porto Seguro, São Paulo, enfim, as cidades, Rio de Janeiro e, logicamente, no interior. Mas ainda são poucas, né? As oportunidades de Mato turismo. Grosso do Sul, Campo Grande não é, Goiás não é, ou seja, bicentenária é Mato Grosso. Mas são poucas as oportunidades de turismo que Cuiabá tem. Algumas você citou, mas a gente sabe, por exemplo, eu vou lá no centro histórico. Ok, eu tenho dificuldade de estacionamento. Total. Eu tenho dificuldade de acesso, eu tenho dificuldade de informação. Eu tenho um centro histórico abandonado. O centro histórico como um todo poderia ser, se tivesse uma política pública de investimento, de atração de empresário para ser ali um centro cultural, um centro de bares e restaurantes, até universidades poderiam ser colocadas ali, porque tem grandes casarões que poderiam ser utilizados para universidades se instalarem ali, depois ter uma vida noturna, como acontece em Salvador, como acontece em outros municípios do Brasil afora, mas ainda são poucos atrativos. A orla nossa abandonada, infelizmente, o poder público, a prefeitura não fez o dever de casa. Então, Cuiabá tem um potencial gigante, mas eu acredito que hoje ainda tem, o que você citou hoje é o que nos resta. A prefeitura não fez o dever de casa, nós temos um aquário municipal que está numa obra aqui de aproximadamente 6 anos, 7 anos e nunca acabou. Era para entregar em 2017, a gente está fazendo aí 8 anos, a obra está inacabada. E quanto poderia a cidade ganhar com o turismo? Economia do turismo é a economia do comércio, né, cara? Você abastece o carro, você come num restaurante, é uma cadeia que deixa o dinheiro na cidade. Você até mandou uma pergunta, a gente estava conversando sobre como ocupar esses espaços que estão fechados. Tem muito espaço fechado. Vai ser através de serviço. E como você falou, hub. A gente não tem um hub hoje para trazer universidades, para trazer ocupação urbana. O centro não pode viver só do comércio, ele tem que ter moradia, ele tem que ter academia, ele tem que ter exatamente, quando eu falo academia, é acadêmico também, é trazer
as pessoas para estudar, porque Ouro Preto fez esse movimento de trazer a universidade para Ouro Preto e ocupar a cidade. Então a gente precisa ocupar não só com o comércio, mas também com instituições. Esse é o papel do poder público. Então, assim, quando a gente vê a cidade com potencial, mas com abandono, a gente vai revendo como posso atrair. É igual você perguntou, quem vem, o que faz? Graças ao empresário corajoso que monta a sua pousada, você pode ir lá no Sucuri e pegar dourado. Pegar dourado dentro da cidade, dentro das corredeiras do Rio Cuiabá. Por quê? Porque teve uma aprovação de uma proteção do dourado. Você pode fazer em 4 horas uma pescaria no Rio Cuiabá. Pouca gente sabe disso. E, por exemplo, o centro histórico, se a prefeitura tivesse a coragem de criar, por exemplo, uma zona de livre comércio, de zero impostos municipais, sem pagar IPTU, tanto os prédios quanto estacionamentos, bares, sem pagar ISSQN, que é Imposto sobre Serviço, para empresas de tecnologia, para universidades, para cursos de capacitação, para formação acadêmica, técnico-profissionais no centro histórico, atrairia, né? Porque o empresário pensa, peraí, eu vou deixar de gastar aqui 5%, 10% do meu faturamento e vou começar a investir ali, porque meu lucro vai ser maior, eu assumo a responsabilidade de cuidar do centro histórico e automaticamente o centro histórico ganha porque ele passa a ser ocupado. Se o centro histórico for ocupado, certamente a bandidagem sai de lá, certamente a política pública de acolhimento daqueles usuários de droga teria mais facilidade de ter êxito e a gente teria um centro histórico que ele poderia ser visitado e vivido por aqueles que moram em Cuiabá e aqueles que nos vêm fazer turismo e conhecer melhor nossa cidade. 2 coisas que você falou que fazem todo sentido. A primeira delas, incentivo. O empresário vai onde tem incentivo. E o segundo é o público não atrapalhar. Você vê o esvaziamento do centro com uma cobrança que você não tem tempo de estacionamento, você não tem carência, você não tem um ambiente para que as pessoas possam chegar. Então, assim, hoje, infelizmente, você tem uma política que afasta. E o centro histórico passa por um processo que não é só da segurança pública, com pontos de droga, inclusive a polícia militar estava ontem lá fazendo uma operação, mas também a gente está falando de um problema de saúde pública, né, dos dependentes químicos e como a gente vai fazer isso. Precisam ser acolhidos e tratados. E se a gente não fizer isso com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Prefeitura, numa coesão e falando assim, nós vamos resolver e ocupar o centro histórico, Diego, vai ser sempre uma pauta para revitalizar 1 ou 2 casarões e não o todo. É um problema que ao invés de resolver vai aumentar. Agora vamos embora logo, o Felipe vai pagar um almoço para mim. Bora que eu tô até suado aqui. Agora chegou na melhor parte do Cuiabá Pode Mais, né? Estamos aqui na Peixaria Primos, aqui no São Gonçalo Beira Rio. Velatão, vamos lá, vamos comer um peixe, não? Bem trechinha de pacu e ó, terminando, pensando nessa cidade com muitas ideias, soluções. Diegão, que você não esquece, Cuiabá tem que ser para pessoas. E tamo junto sempre, irmão. Cuiabá e Mato Grosso. E é isso, que a gente possa realizar todos esses sonhos que a gente tem, irmão. Valeu, show de bola. Obrigado, Vela. Tamo junto. Bom, os problemas nós já conhecemos. E hoje nós falamos sobre soluções, porque Cuiabá pode muito mais. Tamo junto. Vambora, vamos comer uma. Bora! Bora, vambora.